Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, esse nosso encontro aqui semanal para te informar dos principais assuntos do noticiário internacional, sempre com o nosso jeitinho, com a nossa pegada, com o nosso olhar, com uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau, coordenador de internacional aqui do BDF, não tô sozinho hoje nessa missão. Tá aqui comigo, grande figura humana, meu colega de bancada, editor de Inter do Brasil de Fato, Rodrigo Durão. E aí, Durão, como é que você tá? Tudo jóia, Lucas? Beleza? Sozinho nunca, estamos com o nosso time de correspondentes nos 4 cantos do mundo, na Rússia, na China, em Cuba e na Venezuela também, correspondentes que o Brasil de Fato tem, que abrilhantam a nossa cobertura internacional. A gente está aqui toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, e você pode acompanhar no Facebook, no Instagram, no YouTube do Brasil de Fato, nas redes sociais, no X também. E lembrando que o Estrangeiro fica disponível a semana inteira para ser acessado nas plataformas de áudio, como o Spotify. É isso aí, lembrando que a gente está ao vivo, então manda sua mensagem, seu comentário, sua pergunta aí agora pra gente, que a gente está atento aqui à sua interação. Vem fazer o programa com a gente, porque essa é a ideia do Estrangeiro, derrubar os muros que nos separam e provar que o estrangeiro é aqui, é lá fora e não existe essa de fronteiras entre nós. E hoje a gente vai discutir um tema que, diria que infelizmente está recorrente aqui no Estrangeiro, né? Esse genocídio agora que foi retomado por Israel em Gaza, e tentar analisar um pouco do porquê que isso acontece nesse momento e da maneira que foi, né, Durão? Pois é, a gente hoje vai falar sobre esse rompimento da trégua por parte de Israel, lembrando que Israel e o Hamas, que é o grupo palestino que controla a faixa de Gaza, haviam acertado uma trégua do massacre israelense que começou em 7 de outubro de 2023, e essa trégua foi rompida na segunda-feira, na madrugada de segunda para terça-feira, e desde então, mais de 700 palestinos foram mortos em ataques aéreos de Israel. A grande maioria desses 700 mortos é de mulheres e crianças, né? E para falar mais sobre esse assunto, eu dou as boas-vindas a Sergei Monin, nosso homem na Rússia, nosso correspondente em São Petersburgo. E já começo a te perguntar, Sergei, a Rússia tem muito interesse no Oriente Médio, tem saída para o Mediterrâneo via a Síria, e durante os últimos meses assumiu uma posição pró-Palestina, não exatamente pró-Palestina, mas fez um contrapeso ali aos Estados Unidos, que é muito pró-Israel. Eu gostaria de que você começasse falando como é que isso está sendo repercutido, essa quebra da trégua está sendo repercutida na Rússia, enfim, qual é a posição do governo russo nesse assunto? Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente. Prazer participar novamente do Estrangeiro. Pois bem, a Rússia, de uma maneira geral, condenou esse rompimento do cessar-fogo por parte de Israel e, em termos de repercussão internacional, de uma maneira geral, a comunidade internacional condenou veementemente, né, essa trégua como uma violação do cessar-fogo, que deu um ar de esperança, mas agora, claramente, o cenário fica muito mais nebuloso para a população em Gaza, né? Bom, menos os Estados Unidos, né? Porque a gente já sabe que a porta-voz da Casa Branca se manifestou dizendo que o ataque israelense, que matou mais de 400 pessoas, foi coordenado com a Casa Branca, ou seja, o governo de Benjamin Netanyahu informou os Estados Unidos que iria romper o cessar-fogo e, como você bem disse, os Estados Unidos têm uma aliança muito forte com Israel, o que contradiz também esse afã, né, esse esforço do Trump de se mostrar como como alguém que vai resolver os conflitos internacionais, sobretudo a questão da Ucrânia, né, que a gente pode fazer esse paralelo ao longo do programa. Mas a Rússia, de uma maneira geral, condenou o ataque. A Rússia, ela sempre teve também uma relação ambígua com Israel. Sempre foi próxima, tem relações comerciais fortes, mas, sobretudo, após a guerra da Ucrânia, a Rússia modulou um pouco a sua visão de política externa em relação ao Oriente Médio, sendo mais pró-Palestina, mas sem também
criar uma tensão forte com Israel. A Rússia sempre, historicamente, defendeu a resolução de 2 estados, defende a soberania da Palestina, isso a Rússia é bem contundente em relação a isso, mas ficou um pouco mais inclinada ao apoio à Palestina e mais crítica a Israel, justamente por causa da guerra da Ucrânia e o grave isolamento que a Rússia sofreu por conta do Ocidente. Então, a Rússia aumentou essa plataforma da retórica do Sul global, e a Palestina, ela se encaixa nesse jogo geopolítico, né, de oposição, né, de vários países à aliança Israel, Estados Unidos, que é visto como um bloco ocidental, de maneira geral. Então, a Rússia condenou, mas ela não se posiciona de maneira tão ríspida em relação a Israel como outros países da região. Então, a gente viu uma condenação muito forte, principalmente dos países da região que mediaram esse cessar-fogo. Países como Egito, o Catar, a Turquia tem um discurso bem forte também, falou que isso é retomada do genocídio contra Gaza por parte de Israel. Então, de uma maneira geral, o balanço é esse: condenação em relação à violação do cessar-fogo e o risco de uma escalada maior ainda, que é a grande realidade, infelizmente, que a gente está vivenciando agora no Oriente Médio. Pois é, o massacre palestino que tem aí a digital estadunidense, né? Como a gente bem sabe, essa relação umbilical que Israel mantém com os Estados Unidos. Mas dizer ao querido e a querida ouvinte que além de um time recheado de correspondentes aqui, a gente também conta com a ajuda do nosso time de analistas geopolíticos aqui do estrangeiro. E hoje está aqui outra grande figura humana estreando sua participação aqui no nosso maravilhoso podcast, o jornalista e pesquisador Arturo Hartmann, que é pesquisador de Relações Internacionais do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal de Aracaju, e um dos chefes mais legais que eu já tive, ex-colega aqui de Brasil de Fato. Arturo, bem-vindo ao estrangeiro, que prazer ter você aqui no nosso podcast. E que já queria começar te perguntando, Israel rompe seu cessar-fogo, por quê? E por que agora, né? O que justifica esse momento? Havia uma esperança real do cessar-fogo se manter, ou foi mais um respiro que Israel tomou aí para se reorganizar e retomar esses ataques? Bom, Lucas, obrigado pela apresentação. Primeiro, agradecer, Lucas, é muito legal estar aqui com você, com o Durão, pessoas com qual eu trabalhei há muito tempo, é uma honra voltar aqui a casa, então muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Espero que seja o primeiro de muitos. Bom, em relação ao que você me perguntou, eu acredito que a gente pode olhar da seguinte forma: se a gente tentar resumir assim até brevemente, pegar as razões por que Israel supostamente voltou a atacar Gaza. Declaradamente, o que Netanyahu diz é que ele quer destruir o Hamas e quer resgatar os reféns. Essas seriam as razões oficiais do governo israelense, que o Netanyahu declara oficialmente das operações. Agora, se você pensar logicamente, primeiro, ele não vai conseguir destruir o Hamas. Segundo, pelas operações militares que ele voltou a fazer, como o Durão contou, ele também não vai conseguir resgatar os reféns. Inclusive, o medo em Israel, e a gente tem notícias de que isso acontece, os próprios reféns libertados, alguns reféns libertados contam essa história, eles têm muito medo dos bombardeios israelenses em Gaza. Então, os bombardeios, eles têm mais probabilidade de matar os reféns do que salvar os reféns. Então, isso posto, essas seriam as questões declaradas do Netanyahu. Aí a gente pode recorrer a duas coisas que ele não declarou. Uma, aí a gente sabe. Logo no dia 13 de outubro de 23, ou seja, uma semana depois que começam as operações em Gaza, vaza um documento. Vaza mais ou menos, ele era mais ou menos público, que era de um Ministério da Inteligência, isso foi até noticiado na época, que pensava num cenário pós-Gaza, em 3 cenários. Os 2 primeiros, algum tipo de governança palestina. O último era a recolonização de Gaza. Era a expulsão e destruição do Hamas, a expulsão da população palestina, e aí a recolonização. Inclusive teve planos que a extrema-direita desenhou de resorts, de novos assentamentos em Gaza. E aí tem uma segunda razão não explícita, aí envolve a questão doméstica da política israelense. O Netanyahu está pressionado há muito tempo por um caso de corrupção, e essa semana surgiu uma nova notícia. Inclusive hoje, entre hoje e amanhã, ele está tentando um movimento para destituir o líder do Shin Bet, que é o Serviço de Secreto Israelense, porque vazou um escândalo de um assessor dele que estava recebendo dinheiro do Catar. E é uma investigação que está sendo feita há algum tempo, e obviamente isso vai atingir ele mais uma vez. De todos os casos de corrupção, você vai adicionar mais um ao Netanyahu. Então ele tem um problema interno de política para se sustentar no poder, e aí com a ação
retomada na segunda-feira, a extrema-direita, que fazia parte da coalizão dele, volta para o governo. Ela tinha saído exatamente por causa do início das conversas de cessar-fogo. E você tem aí, eu acho que é uma coisa mais profunda, que a gente pode discutir mais adiante, que aí é o projeto colonial israelense. Claro. Sim. Que, obviamente, eles não podem declarar, porque isso vai entrar na pilha de itens na Corte Internacional de Justiça para crimes de guerra. Mas o Trump declara. Fazer Riviera em Gaza é o projeto colonial explicitado de uma maneira que um corretor de imóveis internacional faria. Mas, Arthur, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que é impossível destruir o Hamas. A faixa de Gaza tem um tamanho menor do que a zona leste de São Paulo. 2 milhões de habitantes. O Hamas, as armas chegam por túneis vindas do Egito, destruindo esses túneis, massacrando como está sendo massacrada a faixa de Gaza. Por que é impossível acabar com o Hamas? Bom, acho que primeiro a gente tem que pensar assim, o Hamas é um grupo de guerrilha. Não é só isso, obviamente, ele é um partido político, ele foi se sofisticando, vamos dizer assim, dos anos 90 para cá. E ele é um grupo instituído, porque a gente tem que pensar ele na relação colonial. É importante, isso eu sempre falo isso, é importante a gente pensar a relação entre Israel e Palestina, israelenses e palestinos, numa relação colonial. Obviamente ela não é simples, ela tem nuances, ela pode ter contradições e dilemas por todos os lados. Mas o projeto de Israel, como a gente falou, é colonizar a terra. Em termos práticos, o que isso quer dizer? É mudar território e demografia. É conquistar território, mas isso não basta. Você tem que mudar a demografia daquele território. Esse é o projeto nacional desde o século XIX. Ele foi ganhando diferentes características, mas hoje ele se mantém ainda. O Hamas aí, vamos para o outro lado. O Hamas é mais um grupo, mais um episódio dos palestinos na tentativa de sobreviver a esse extermínio colonial. E aí a gente pode até entrar nas questões internas do Hamas e tal, mas o Hamas ele é uma estrutura política, eu achei muito interessante. Uma vez eu falei com um pesquisador, ele se organiza fragmentado exatamente para tentar evitar a destruição dele. A liderança era assim, né? Isso. Não tem não é centralizado, são pequenas células que atuam independente. Isso vai desde a liderança. Então, por exemplo, quando eu conversei com esse cara, e até o Sergei pode entrar nessa conversa, porque envolve Síria e Rússia, mas quando lá em 2008, antes da guerra civil na Síria, né, você tinha 4 grandes cabeças, lideranças do Hamas. 2 principais, uma em Gaza e outra em Damasco. Né? Era o Ismail Haniyeh na época, em Gaza, e o Khaled Meshal em Damasco. E 2 secundárias, uma no sul do Líbano e outra na Cisjordânia. Então, mas esses caras se conversam e decidem. Com a guerra na Síria, e aí o Hamas entrou em conflito, na verdade, com Assad. Eles foram expulsos de Damasco e eles estão em Doha agora, essa liderança que estava em Damasco. Então, desde lá de cima, eles se dividem, e aí, de fato, no campo também. Eles têm essas células porque eles conhecem o território. Você tem que comparar o Hamas a guerrilhas coloniais, por exemplo, no Vietnã. Acho que a comparação do Vietcong e de Hanoi, né? Essa articulação que existia, né, Arthur? Porque ele está conectado com o povo dele, e aí não é só benesses, é lógico que você tem tensões também. O Hamas oprime, o Hamas tem questões com a população palestina também. Mas ele tem um objetivo que é libertar a terra. E ele está em disputa com outros grupos palestinos, então você tem uma disputa. Especialmente na Cisjordânia, eles não se conversam, né? O Fatah, que é o grupo que governa a Cisjordânia, é inimigo. Entrou em guerra civil com o Hamas há alguns anos atrás, há 20 anos atrás. Embora tenha acontecido alguns pontos de contato no último período, né? Naquela reunião mediada por Pequim, né? Na China, houve ali alguns pontos de contato e alguns acordos, né? Um esboço de algum acordo, né? Inclusive se planejava disso algum possível governo de coalizão em Gaza, após uma reconstrução de Gaza e tal. Mas eu queria aproveitar agora que o Arthur ampliou um pouco esse debate para outros países e outras organizações da região, para perguntar ao Sergei, né? Porque a Rússia tem essa ligação muito forte tinha essa ligação muito forte com a Síria do Bashar al-Assad, que a gente sabe que teve o seu governo destituído
há poucos meses, né? Num recente período de tempo. E a gente observa ali não só a queda do Assad na Síria, mas outros elementos que mostram o enfraquecimento do chamado eixo da resistência, né? Então a gente teve a morte do líder Nasrallah, do Hezbollah, né? O grupo libanês. A gente tem ataques ao Irã, né? Que foi meio que forçado a entrar ali, a retaliar Israel e entrar diretamente no conflito. E agora, bem quente, estão as notícias dos Houthis no Iêmen, né? Atacando ali a embarcações israelenses, estadunidenses e o grupo cujo Trump prometeu, abre aspas, aniquilar, né? Essa foi a declaração mais recente do Trump. Sergei, do ponto de vista russo e seu envolvimento com a Síria, mas também ampliando para esses outros grupos da resistência, como é que você avalia a capacidade dessas organizações se envolver ainda mais e resistir, né? Numa resistência ampliada na região? Bom, primeiramente, você lembrou bem o ataque dos Estados Unidos ao Iêmen, dias antes, né, desse rompimento do cessar-fogo por parte de Israel. Então você vê que teve uma coordenação aí de suprimir essas resistências a essa aliança, a esse eixo Estados Unidos e Israel. E outra consequência direta disso, aí já envolve Rússia, envolve Síria, envolve o Líbano, que você bem mencionou. Quem fica mais acuado nessa história toda é o Irã. O Irã, ele perde o seu aliado, que era na Síria, o Hezbollah no Líbano, enfraquecido também pelos ataques, e o Iêmen também. As forças contrárias aos Houthis atacados pelos Estados Unidos nesses dias, né? Então, o Irã fica numa situação complicada com esse reforço, né, dos ataques israelenses e norte-americanos na região. Em relação à Rússia, que também tem a ver com o Irã, porque a Rússia não tem como se envolver mais do que um esforço diplomático, porque todas as suas forças estão concentradas na Ucrânia. Agora com as negociações com os Estados Unidos, com um conflito, apesar de um cessar-fogo bem parcial, bem modesto, digamos assim, os ataques continuam tá longe de resolver o conflito na Ucrânia. Então a Rússia não tem como enviar esforços assim, da mesma forma que ao longo dos últimos anos conseguiu bancar a presença de Bashar al-Assad na Síria. Então, essa é uma das causas também do Bashar al-Assad ter caído, né? Porque não contou com um forte apoio internacional, sobretudo da Rússia, que é um grande aliado, que mantém 2 bases militares na Síria. Então, a Rússia se viu também de uma maneira complicada com a queda de Bashar al-Assad. Aliás, hoje mesmo teve uma declaração do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dizendo que o presidente russo, Vladimir Putin, está disposto a conversar, a estabelecer relações prósperas com o novo governo sírio, claramente para manter os seus interesses, seu peso na região e, de alguma forma, ainda atuar de uma maneira forte nesse cabo de guerra, contendo a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Então, o Oriente Médio ele acaba sendo esse local de disputa, né, muito forte, né, entre potências, né? E a Rússia, justamente, se viu diminuída a sua influência externa por estar voltada na Ucrânia e também por perder um forte aliado que é Bashar al-Assad. E o Irã é um aliado da Rússia também, mas o Irã se vê enfraquecido, que é interessante entender como que o Irã vai buscar responder a essa pressão que vem dos Estados Unidos e de Israel. Uma situação bastante complicada. E a Rússia, como eu disse, não tem como se envolver mais do que se está se envolvendo em termos diplomáticos, né? De defender as negociações, o diálogo, mas eu acho que é também uma situação bem limítrofe, assim, para a Rússia. Não podemos esperar o envolvimento mais direto. Mas, Sergei, uma pergunta. A gente está falando de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, a gente está vendo essas negociações avançarem, aconteceu um cessar-fogo parcial, se acordou que não vai ser... locais de fornecimento de energia não serão bombardeados. Instalações elétricas, né? 30 dias. Se conseguiu costurar um tênue, um fraco cessar-fogo. Ao mesmo tempo, a gente está vendo o rompimento do cessar-fogo em Israel com o aval dos Estados Unidos. Como é que os russos veem isso? Eles vão acreditar num cessar-fogo
com a Ucrânia, sendo que o principal patrocinador do outro cessar-fogo falou, não, vão lá, e todos os portais do inferno irão se abrir sobre a Palestina. Palavras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu acho que são situações diferentes, né? E a Rússia tem uma postura bem pragmática, entendendo como que, de fato, não são necessariamente contraditórias essas promessas dos Estados Unidos. Só a gente pensar que os Estados Unidos estão com interesses econômicos na Ucrânia, de explorar a Ucrânia dentro de um possível acordo de cessar-fogo, mantendo a sua influência na região. E os Estados Unidos também, a administração Trump demonstrou claramente, pelo que vocês comentaram já, não se importa com Gaza. Então, são posturas, digamos assim, de lavar as mãos para buscar algum tipo de resolução que não seja do interesse das populações locais, seja na Ucrânia, seja em Gaza. Então, por isso, eu acho que a Rússia, tem uma tradição de política externa pragmática, ela vai buscar separar uma coisa da outra e envidar esforços para buscar uma solução na Ucrânia que lhe interesse, né? E, inclusive, esse acordo, essa longa ligação telefônica que aconteceu entre Putin e Trump, pode ser encarado como uma espécie de trunfo do Putin, né, sobre o Trump, porque o Trump ele queria um cessar-fogo de 30 dias completo, né? E não foi isso que ele ganhou com essa reunião com Putin. Como eu disse, um cessar-fogo bem modesto, apenas a infraestruturas energéticas, né? Setores de infraestrutura de fornecimento de energia. Mas hoje mesmo, ontem, teve ataque dos dois lados, de drone, atingindo bases militares da Rússia por parte da Ucrânia. A Rússia também atacou a Ucrânia com ataque de drones. Então, é um cessar-fogo bem modesto para a Rússia continuar pressionando e buscar os seus interesses. E tanto que essa reunião entre Putin e Trump não tocou em assuntos mais delicados, que é os territórios anexados pela Rússia, qual será o destino deles, como é que vai se desenhar essa linha de contato, a questão da OTAN, o ingresso ou não da Ucrânia à OTAN, que seria uma garantia importante para a Rússia. Então, eu acho que a Rússia ainda vai buscar ganhar no terreno militarmente antes de garantir algum acordo completo, né? E por isso essa postura de apoiar abertamente Israel, no caso, ao massacre em Gaza, tem a ver com o Trump lavar as mãos e buscar garantir essa pessoa que vai resolver conflitos internacionais delicados a qualquer custo, né? Então, acho que é um pouco por aí esse paralelo. Arthur, a gente costuma dizer aqui no estrangeiro que o imperialismo estadunidense é uma política bipartidária, né? Que ela atravessa republicanos e democratas, né? Mas agora a gente observa o governo Trump muito mais realista em torno da Ucrânia e da Rússia, né? E muito mais rivalizando com a China. Agora, o que parece ser de fato bipartidário, um consenso de Estado dos Estados Unidos, é justamente o apoio irrestrito a Israel e ao massacre palestino, né? Acho que em relação a essa primeira questão, sempre houve um consenso durante décadas, né? Muita gente associa a Segunda Guerra Mundial como o marco inicial disso, entre republicanos e democratas, desse consenso imperial. Podia ter alguma discordância ou outra em termos táticos. Ainda é muito cedo, mas aparentemente o Trump está implodindo esse consenso, criando uma nova estratégia imperial. Ainda é cedo. Mas aparentemente, pela retórica e pelas ações, a gente pode pensar isso. Então ele quebra o laço ou inicia uma quebra de laço com a Europa. Tem essa mudança de política em relação à Ucrânia e Rússia, mas não em relação a Israel e Palestina, isso sim. E ainda que quando a gente conversa com os palestinos, eles vão dizer assim, a gente não pode pensar que o Biden era melhor. E eu acho engraçado, um palestino me falou o seguinte, o Trump não tem a devoção ideológica que o Biden tinha em relação ao sionismo, por exemplo. O Biden, inclusive, ele declarou isso em 2 ocasiões, quando ele era senador e no fim do mandato dele. Eu sou um sionista. O Biden falava isso. O Trump não. Agora, o Trump tem interesses e a gente talvez possa começar a ler e criar esse laço que vocês fizeram entre Ucrânia e Israel. Primeiro, no caso da Ucrânia, os Estados Unidos alimentavam a parte invadida, vamos dizer assim, territorialmente. No caso de Palestina e Israel, eles financiam o invasor. Agora, eu acho que, do ponto de vista do Trump, ele enxerga a Ucrânia não é mais um ativo
E eu posso ganhar alguma coisa, inclusive barganhando com a Ucrânia em termos de recursos naturais. Israel não. Israel continua um ativo estratégico para os Estados Unidos, inclusive do ponto de vista do Trump. E não só Gaza, né? A região toda, né? Não só Gaza, a região toda. E está conectado. O que aconteceu na Síria, a questão da Turquia. O Trump tem um desejo, desde o primeiro mandato dele, de criar uma área de normalização dos países com Israel, né? Os acordos de Abraão foram isso. E a grande joia desse acordo seria a Arábia Saudita. Que não está descartada ainda, né? Que não está descartada. Agora, uma coisa que o Hamas fez, isso parece ser um consenso ainda 15 meses depois da operação de outubro de 23, é que a Palestina estava sendo colocada para debaixo do tapete. Não era uma questão a ser abordada. Para nenhum governante, para nenhuma autoridade, a questão palestina era importante para você tratar outras questões. Tendia a morrer, né? Na verdade, a questão Tendia palestina, a morrer. segundo alguns analistas. Tendia a morrer. Ela era desimportante. Ela estava lá embaixo, né, na Ucrânia e Taiwan, e a Palestina lá, o Hamas mudou isso. Se teve uma coisa que o Hamas conseguiu fazer politicamente, foi isso. E aparentemente a Arábia Saudita, por mais... Vamos criar aqui um cenário. Eu acho que o governo saudita, o que ele quer mesmo, seria entrar num acordo de normalização Com de Israel, relações né? com Israel. Mas ele não pode politicamente. Hoje, no médio prazo, isso pode mudar. Agora, hoje isso é inviável, mesmo para a Arábia Saudita. Então, o cenário basicamente político é esse regional. Isso porque a população não aceitaria. Mas no Egito também. A população não aceitou a normalização com Israel, e aconteceu. Aconteceu a normalização com o Ocidente, ganhando muito dinheiro com isso, e mão de ferro para suprimir qualquer resistência interna. Por que isso não acontece na Arábia Saudita? Acho que, primeiro, o que muda, inclusive em relação a Egito e Jordânia, por exemplo. Né? Egito e Jordânia são os países árabes que têm acordos de paz com Israel. Diplomática. E tem relação diplomática aberta e oficial com Israel. O genocídio impede que, por exemplo, o Egito tenha boas relações com Israel. Ele não rompeu as relações com Israel. Mas uma das cenas, falando dos constrangimentos que se passa na Casa Branca hoje, o rei da Jordânia visitou o Trump. Naquela sala onde o Zelensky passou vergonha, o rei da Jordânia passou vergonha. Porque o Trump começou a falar de novo, não, a Jordânia vai receber os palestinos e tal, e o rei da Jordânia quieto ali, falou, não posso receber. Não vai acontecer. Lembrando que a Jordânia já é um país que recebe milhões de refugiados. A maioria, eu não vou ter a porcentagem hoje, enfim, 10 anos atrás era uma porcentagem, mas a maioria ainda é de palestinos refugiados, a população da Jordânia. E a Arábia Saudita acho que entra nisso também. Ela não pode se justificar como uma liderança, inclusive entre os árabes, se ela vender os palestinos. Ainda mais agora. Agora o cenário mudou. Se criou uma risca no chão e fala, ou você é a favor do genocídio ou você é contra o genocídio. Não dá para caminhar nessa linha. A linha estreitou. Os acordos de paz aumentaram. Os acordos de paz, na verdade, era esse aparato, mecanismo político, ideológico, que permitia a qualquer um, não, agora os palestinos e israelenses estão a caminho da paz, ainda que não fosse verdade. Mas se criou um construto ideológico em que isso foi possível. E ele, na verdade, o acordo de Oslo, os acordos de paz entre palestinos e israelenses, que montou o caminho para isso que você falou, Durão, de jogar, isso vai perdendo importância como uma questão política, que precisa ser resolvida, ou que a comunidade internacional precise se importar com ela. Não precisava, até outubro de 23. Agora, está na mesa o plano proposto pela comunidade árabe para um futuro de Gaza, né? Queria ouvir vocês, Serguei, você, Arthur, o que vocês acham disso? Tem alguma chance de isso ser levado à frente? Ou nesse clima do governo de extrema-direita de Israel, que não gosta de discutir o futuro de Gaza, que não seja governado por israelenses, se isso não tem futuro? O que vocês acham disso? Eu acho que agora é difícil pensar nisso. Pode ser uma solução para mais para o médio prazo. Assim. E aí pensando, mas qual que é o problema de um plano desse? Primeiro, todo mundo decide a vida dos palestinos, menos os palestinos. E os acordos foram um pouco isso. Obviamente, porque aí cada um tem seu interesse, é um pouco o que a gente falou. O interesse principal de um país árabe pode até ser acabar com o genocídio, eu vou dar de lambuja essa. Mas o principal é
eu quero, vamos supor, se eu fosse um país árabe, eu quero ter relações com Israel, eu preciso acabar com esse negócio. Então eu faço um plano que acomode algum tipo de governança palestina, mas acabe com aquilo. Eu estou supondo, tá? Do interesse por trás do plano. O principal é os palestinos terem voz no que eles querem. E não vai ser fácil também, porque eles estão divididos. Esse é um outro problema. Eles não têm um governo unificado. Eles não têm hoje uma voz, um partido, ou seja, uma frente que seja, que diga, não, a gente quer o fim do genocídio, o fim da ocupação militar, em direção a isso. Não existe. Eles querem a libertação, isso eles querem, isso é um consenso. Mas quais seriam os passos para chegar nisso? E um projeto único e uma frente única, né? Inclusive, o domínio israelense garantiu que fosse dividido. E também, internamente, eles não se ajudaram. Assim, os partidos, principalmente a partir de Oslo, se fragmentaram e se dividiram. Não tem nenhum nome, né? Uma liderança que seja respeitada por todos. Mas, Serguei, você queria falar alguma coisa? Eu acho que é interessante complementar uma coisa que o Arthur já disse no início do programa, sobre a questão interna, né? E você mencionou essa falta de interesse, né, da extrema-direita em buscar uma solução para Gaza e, como o Arthur disse, em ouvir a voz da Palestina, né? E acho que é muito simbólico essa frágil coalizão do Benjamin Netanyahu internamente. A gente tem a questão da corrupção, né, que o Arthur já mencionou, que, inclusive, com esses ataques, né, você desvia o foco da mídia internamente, e já teve um depoimento dele que já foi anulado, já foi prorrogado, não vai acontecer essa semana, como estava previsto. Então, é um desvio de foco, é uma estratégia muito clara, me parece. Você tem um orçamento, né, que tem que ser aprovado até dia 31 de março, e se ele não conseguir ser aprovado, então o governo poderia cair. Então, você também já desvia o foco, você para de falar das questões internas problemáticas de corrupção, da dificuldade de aprovar um orçamento internamente, e a questão da aliança da extrema-direita, né? A gente teve o líder do partido de extrema-direita, do grupo, do partido Poder Judeu, Jewish Power, né? Que isso acho que é um assunto importante, né, de se lembrar. É uma figura que abandonou o governo, justamente por discordar quando foi acertado o cessar-fogo em janeiro. É uma figura que defendeu justamente fortemente o bloqueio de qualquer envio de ajuda humanitária, de comida, de água para Gaza. E, não surpreendentemente, ele saiu do governo e agora, horas após o ataque que matou mais de 400 pessoas, ele retorna ao governo, fortalecendo essa coalizão do Benjamin Netanyahu. Então, acho que está muito claro que a guerra, né, a volta da guerra de maneira tão drástica, é um interesse, um ativo político para o Benjamin Netanyahu. Acho que esses movimentos deixam muito claro que a guerra também é uma forma de sobrevivência dele no poder. Um motivo mesquinho e mais vilanesco do que esse eu não conheço, manter uma guerra para salvar o próprio cargo, né? Manter um massacre para salvar o próprio cargo. Mas ele é um político bem habilidoso. Né? Impressionante, não é à toa que está no poder há quantas e quantas décadas já, né? Muitas gestões, eu acho que o primeiro-ministro que mais tempo ficou no poder. Teve o primeiro período, saiu, ficou uns anos fora, depois 90. Voltou, impressionante. E olha só, a gente, para quem está assistindo o Estrangeiro ao Vivo, a gente está vendo ali o nosso GC passando as matérias que a gente tem publicado na editoria internacional, né? E aí algumas das mais chocantes, né? Como, por exemplo, a perseguição a estudantes nos Estados Unidos, estudantes pró-Palestina, né? Que a gente observou ano passado uma onda de manifestações e protestos nas principais universidades dos Estados Unidos. E agora a gente tem talvez o caso mais emblemático, o estudante palestino Khalid, né? Mikhail Khalid, eu acho que é o nome dele. A gente já vou lembrar aqui para vocês, mas Khalid, que está preso e inclusive publicou pela primeira vez uma declaração, né, de dentro da prisão, se considerando um preso político, e um caso também tão chocante quanto nos banheiros da Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo, um ataque ao professor Reginaldo Nasser, a quem a gente expressa nossa solidariedade aqui, que está sempre frequentando aqui as matérias e os estudos do Brasil de Fato também, que foi vilipendiado ali nos banheiros das paredes dos banheiros da universidade, dizendo que a PUC não era para árabes, né? Um ataque ali sionista contra o professor Nasser. Então, só queria lembrar dessas duas notícias e dizer que essas notícias e outras você pode receber direto no seu e-mail,
acessando e se inscrevendo na newsletter do Brasil de Fato, brasildefato.com.br/boletim. Você coloca seu e-mail lá para receber semanalmente a newsletter do Brasil de Fato com esse tipo de conteúdo, para você se informar sobre as últimas do conflito em Gaza, da política israelense e também de outras notícias de outras partes do mundo. Então, brasildefato.com.br/boletim. Se inscreve na nossa news, que é de graça. É de graça. E é gostoso demais, né, Rodrigo Durão? E é a melhor cobertura internacional com foco no trabalhador, uma cobertura voltada para a esquerda. Melhor cobertura do Brasil. Exatamente. O Arturo citou, né, que depois ali quando o Hamas reacende, talvez a gente pode até dizer, né, o fronte palestino e obriga que movimentos e governos de todo o planeta se mobilizassem, se pronunciassem, se posicionassem em relação a isso. De fato, a gente observou uma cadeia de eventos e um deles que eu citei foi essa onda de protestos nos Estados Unidos e agora a gente tem essa perseguição do Trump. Para onde você acha que vai isso, Arthur? Será que a gente pode ver uma réplica dessa prática de perseguição em outros lugares que não esse governo mais translocado e extrema-direita do Trump? Pode sim. Bom, primeiro eu queria também estender minha solidariedade ao professor Reginaldo Nasser. Você mencionou o ataque que ele sofreu, que não só ele, outros árabes também sofreram ali naquela pichação da PUC. Eu queria comentar, eu acho que aí eu vou no cerne da tua pergunta, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Não é só a questão da Palestina, mas é uma questão doméstica. Porque o caso do Khalil, que foi preso, vai ser deportado, ele entra na política de imigração do Trump, e ele entra num dilema que os democratas tiveram. Obviamente não foi só por isso que o Biden perdeu a eleição, mas a questão de Gaza foi crucial. E é um momento também inicial que a gente tem que observar, mas existe um marco em que essa aliança com Israel, que também é sustentada internamente, pode estar tendo uma fratura. Mas, obviamente, essa fratura está do lado dos democratas. Então, quando ele ataca, ele e o Rubio também, que deu a declaração contra os estudantes, eles estão atacando as manifestações estudantis pró-Gaza, pró-Palestina nos Estados Unidos. Marco Rubio, secretário de Estado, uma das figuras mais reacionárias e ultradireitistas do governo, né? Exato. Então, eles estão, vamos dizer assim, matando com uma cajadada só várias questões que eles precisam. Eles estão dando um sinal para os estudantes, para os setores progressistas dos democratas, para a esquerda dos Estados Unidos e para questões de solidariedade externa, etc. Então, acho que isso pode acontecer e em outros países, e a gente tem que ver. O cenário no Brasil, por exemplo, se a extrema-direita voltar, pode acontecer em outros lugares. Porque a questão da solidariedade, se você pegar o fronte da resistência palestina, e obviamente ele está principalmente lá no território, né? Tem o Hamas, tem hoje uma outra coisa que vale muito discutir, uma outra questão que vale se aprofundar, que são as brigadas de Jenin, no norte da Cisjordânia, porque elas se declaram independentes tanto do Fatah e da autoridade palestina, como do Hamas também. Então são jovens, frustrados economicamente e também em termos políticos da resistência, que se organizam. Então você tem esses frontes, mas você tem também a solidariedade internacional, por exemplo, o BDS. Certo. O boicote. O boicote, desinvestimento e sanções. Essa é uma campanha que a gente pode até discutir a efetividade dela, prática ou não, mas ela é crucial também na construção de solidariedade e na responsabilização de Israel. É o que dá para fazer. É o que dá para fazer. É o que dá para fazer porque você cria consciência sobre a questão palestina, ao mesmo tempo que você cria uma frente de batalha, de civil, vamos dizer assim. Porque, inclusive, você teve várias questões que aconteceram nesse último ano e meio. Foi a entrada da África do Sul um pedido de um caso de genocídio contra Israel. A própria... A África do Sul que já está sofrendo consequências dos Estados Unidos, romperam relações, Sim. Não exatamente por causa disso, mas também pode estar... eu acho que tá tudo... Obviamente não é só por causa disso, mas eu acho que eles juntam, falam, existe uma ordem. Que o país rebelde contra os Estados Unidos. E pode ter questões econômicas, eu posso querer barganhar alguma coisa, e além de tudo, esse país entrou com uma ação contra Israel. Não pode. Isso não pode.
E a ONU também lançou, isso já estava acontecendo antes de outubro de 23, era uma investigação, na verdade, até antiga, mas foi um pedido da Assembleia Geral para definir finalmente se a ocupação militar de Israel é legal ou ilegal. E esse relatório foi lançado no início do ano passado. E a ocupação, a conclusão foi, obviamente, a ocupação é ilegal. Então você criou uma série de instrumentos, e obviamente a lei internacional é um campo de disputa, mas você criou instrumentos, inclusive, para quem quer entrar nessa frente de solidariedade aos palestinos na esfera internacional. Esses estudantes, os caras que protestaram o ano passado inteiro, inclusive como uma forma de mandar uma mensagem aos democratas, eles entram nesse cenário também. E o Trump, o que ele vai fazer? A hora que ele assume, não, eu vou esmagar esses caras. Desinvestindo de Colômbia, cortando financiamento para a universidade, uma das mais importantes dos Estados Unidos. E a ameaça que fica de prisão e deportação, né, ou só de prisão para quem é cidadão estadunidense, né, você cria um precedente ali. Olha, quem ousar desafiar qualquer ordem estabelecida aqui internamente vai ser tratada. A gente falava aqui nos bastidores do programa, um pouco antes da gente entrar no ar, né, da questão, um ex-ministro da Defesa de Israel, considerando tornar terroristas domésticos as famílias israelenses, né, dos prisioneiros israelenses do Hamas, que estão ali pedindo a libertação. Parem de atacar a Gaza porque a gente precisa libertar nossos familiares, ou pelo menos reaver os corpos deles, e ex-ministros da Defesa de Israel considerando tornar terroristas domésticos essas famílias, né? Algo... É o autoritarismo voltando com toda a força, Perfeitamente. Agora, o Arturo citou ali, vocês lembraram, né? Vocês dois lembraram o caso da África do Sul, que foi a Corte Penal Internacional pedir que Israel fosse condenada pelo genocídio, e foi acompanhada de vários outros países, inclusive né? Colômbia. Inclusive Colômbia, o Brasil, e aí agora a gente falando com o Serguei lá da Rússia e lembrando o papel que a China teve na mediação desses diálogos, que também já foi citado aqui, entre as organizações palestinas, e eu vejo algo em comum entre esses países, que é justamente eles formarem parte do núcleo duro ali do chamado BRICS, né? Desse bloco que, inclusive, vai realizar a cúpula no Rio de Janeiro em julho, dia 6 e 7 de julho. E eu queria perguntar para o Serguei, né? Havia, Serguei, no começo ali desse cessar-fogo, uma expectativa, uma proposta, inclusive, de algumas organizações árabes, né? De que o BRICS se envolvesse mais na reconstrução de Gaza, né? Num projeto de reconstrução de Gaza, o que esse plano de Rivera do Oriente Médio aí do Trump, de acabar com tudo, de fato rivalizava completamente. Agora que, retomando os ataques, Rússia, China, os países do BRICS não poderiam se articular para serem os responsáveis, para pelo menos tentar interromper ou fazer frente unificada ao massacre palestino? Bom, tem cacife político para isso, né? Mas acho que falta um interesse para se envolver mais diretamente, como eu disse anteriormente, né? Acho que os esforços diplomáticos acabam sendo um pouco o teto, né? Assim, da agência mais concreta, né, de países como Rússia ou China, até mesmo Brasil, um BRICS, como você bem mencionou. Acho que poderia, pelo menos nesses esforços diplomáticos, políticos, né, a gente teve nesses dias, em meio a esse rompimento do cessar-fogo, a autoridade palestina pediu o apoio do Brasil, inclusive, diretamente do Brasil, para a entrada da Palestina na ONU, uma coisa que já foi defendida pela Rússia também. Então, como a gente mencionou anteriormente, para dar mais voz à Palestina na comunidade internacional. Acho que seria um passo importante, ainda que não suficiente, para frear o massacre promovido por Israel. E outro aspecto também que a autoridade palestina pediu o apoio do Brasil é justamente na promoção de um boicote, né, a Israel, o que também é difícil de imaginar uma postura mais enfática, apesar de que a gente já viu atritos mais concretos, né, do presidente Lula com Israel, botando os pingos nos is, né, classificando o massacre como genocídio, né, da população em Gaza. Então, o Brasil consegue ter uma agência política um pouco mais proativa nesse sentido, e talvez justamente uma maior legitimidade da Palestina junto à Organização das Nações Unidas seria um passo político, diplomático interessante, ainda que não suficiente para conter a força bruta, né, de Israel, como a gente vem verificando nos últimos dias. Enquanto a gente está conversando, hoje mesmo Israel já fez novos ataques e tem dezenas de mortos, mais de 70 mortos 95, hoje, né, Serguei. 95, a última contagem então, foi 95. E a gente vê, então, inclusive, não foi um pontual rompimento do cessar-fogo. É uma volta da guerra a todo vapor, né? Pois é. Arturo, a Palestina no BRICS ajuda?
É uma boa pergunta, porque aí qual seria o problema disso? Mas que Palestina, que partido político você vai colocar? Porque se você colocar o Fatah, por exemplo, hoje, para entrar um pouco nessa questão da política interna, e na verdade, quando a China leva os grupos para Beijing, foi uma boa manobra, foi um bom movimento político. Inclusive, eu conversei com um cientista político de Ramallah outro dia, que ele faz pesquisas de opinião. E ele perguntava, dividido, né? Ele perguntou para palestinos na Cisjordânia e em Gaza. Depois da guerra, quem tem que governar Gaza? A autoridade ou o Hamas? Tem divisão. O Hamas ganha, na verdade, por pouco, mas ganha. Mas, na verdade, o que ganha entre os palestinos, eles gostariam de um governo de unidade. Uhum. Essa seria... Isso foram ouvidos palestinos em Gaza e na Cisjordânia? Sim, 600 na Cisjordânia e 380 em Gaza, né? Tem ali um erro, né? Uma margem de erro, mas é basicamente isso. Então, e ganha por muito. Assim. Então, os palestinos eles têm uma consciência, seja de Gaza ou da Cisjordânia, nós precisamos de um governo de unidade. Se você não tiver isso, e você colocar o Mahmoud Abbas lá como membro dos BRICS, você cria um problema interno. Porque, inclusive, não sei se vocês lembram, no fim do... Mahmoud Abbas é o presidente da Autoridade Palestina, líder do Fatah. Ele é o líder do Fatah, líder da OLP não, mas enfim, líder do Fatah e líder da autoridade. Quando, em dezembro e janeiro, você teve um ataque, está tendo, além da volta do genocídio em Gaza, operações israelenses em Jenin, que é no norte da Cisjordânia. Isso agora, de fevereiro, fim de janeiro para fevereiro. Só que um mês antes, quem foi fazer a operação lá foi a Autoridade Nacional. E ela começou a dar nome para as operações dela, né? Porque Israel tem a Muralha de Ferro em Jenin, tinha outros nomes, e aí a autoridade deu Protecting the Homeland, protegendo a terra natal, é o nome da operação da autoridade palestina contra os palestinos em Jenin. Então, na verdade, você tem um dilema interno que seria melhor, eu acho que é isso que a China estava tentando resolver. Eu preciso de uma frente, porque aí eu consigo dar algum status para esse país nos BRICS. Enquanto o Hamas e o Fatah estiverem divididos e outras forças, eu não tenho como instituir. Você pode achar outras formas. Eu entendo tua pergunta. Acho que seria importante você mostrar solidariedade. Mas ao povo. Porque se você privilegia um ator ou outro, você está mexendo numa política muito explosiva interna do campo da resistência palestina. Ou haveria que construir uma representação coletiva, né? Mais inclusiva de todas as forças ali. E esse é o dilema. Isso é muito complicado. Porque isso está longe de acontecer. Perfeito, perfeito. Olha só, queria lembrar ao ouvinte que hoje a gente está recebendo, além do nosso correspondente em Moscou, na Rússia, Sergei Monin, a gente está tendo o privilégio de receber aqui Arturo Hartmann, ele que é jornalista, já foi prata da casa aqui do Brasil de fato, e hoje é pesquisador de Relações Internacionais do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal de Aracaju. E queria mandar um abraço aqui pro Fábio Silva, que mandou uma mensagem pra gente, excelente trabalho, parabéns, abraços desde Portugal, lá em Portugal, acompanhando o estrangeiro. Obrigado, Fábio. E queria mandar um abraço também pra Aira Moraes, que tem 13 anos e me disse que escuta o estrangeiro todo dia voltando da escola. Olha que legal, que bacana. Audiência também qualificada. Dos adolescentes aí. Futura geração de estrangeiros. E queria aproveitar então essa pequena pausa aqui, Momento Maguila aqui, mandando abraços e lembranças, para chamar o nosso quadro, a nossa gincana, o nosso festival Terra Plana. Então, Adilson, por favor, solta a nossa vinheta aí. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito que bem, olha só, chegou a hora da gente brincar do Festival Terra Plana, esse quadro que já é sucesso na podosfera brasileira, mas se você está chegando pela primeira vez aqui no estrangeiro, a gente explica como funciona, é muito simples. Nós três aqui vamos trazer a notícia mais bizarra, cada um vai trazer uma, né, a mais bizarra que saiu na semana no noticiário internacional, e quem vai escolher quem merece o troféu, porque, claro, a gente está competindo aqui entre a gente, é o nosso analista da semana, e dessa vez Arturo tem a responsabilidade aí de premiar o escolhido da semana. Então, como é que a gente começa? Sergei, né? Sergei, então... Os russos primeiro. Muito bem, então, Sergei, o que você traz pra gente essa semana? Conta pra gente o que de mais bizarro rolou no noticiário internacional.
Bom, a notícia que eu trago é que o presidente Trump, ele novamente, assinará uma ordem para fechar o Departamento de Educação nos Estados Unidos. Então a gente vem mencionando, né? Falou bastante sobre isso hoje, inclusive, sobre como Trump vem de uma maneira bem enfática, né? Mostrando que veio, né? Com toda a sua verve de extrema direita, a gente viu as deportações violentas, né? A gente falou bastante hoje sobre o apoio a Israel, o massacre em Gaza, e internamente também vem temperando o seu governo já nos primeiros meses com bastante obscurantismo, né? E dessa vez a gente viu isso também no Brasil, né? Vale lembrar com o fechamento de Ministério da Cultura, enfim, educação, cultura, coisas bem atacáveis, né, por membros da extrema-direita, como a gente costuma ver, infelizmente, né? E a notícia é essa que ele determinou o fechamento do Departamento de Educação, alegando, claro, que tem muitos gastos Isso aí é inúteis, demais, hein? né, para servidores e tudo mais, e já tem então, o que se espera? Uma demissão de servidores, cortes de programa, por exemplo, de o que lhe diz, né, de ideologia de gênero, né? Então a gente pode ver também cortes de bolsa para deficientes, cortes de dificuldade de financiamento de bolsas para alunos que cheguem à universidade, né, através dos programas de financiamento. Então, uma certa, como que eu vou dizer, um business, né, da educação, né? É um corporativismo da maneira de gerir a educação de um país, dando autoridade aos estados, né? Você elimina o Departamento de Educação como órgão central do país e você dá autoridade aos estados com todas as cláusulas que ele diz que seria para tornar mais eficaz a educação no país, mas a gente percebe que o caminho ele é muito mais na direção de um obscurantismo e logo um certo não, um terraplanismo, como a gente fala aqui no nosso quadro. Então, o meu troféu Terra Plana vai para ele novamente, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele que é figurinha recorrente aqui na gincana. Mas pra mim, sabe o que é mais bizarro nessa história toda? Assim, isso faz parte de algo mais amplo que tá acontecendo nos Estados Unidos, inclusive que tem dedo do Elon Musk, né, que gerencia o departamento de corte de gastos, se é que a gente pode chamar assim, né? Mas eles estão mandando embora, fecharam o USAID, estão mandando embora 5 mil funcionários do Pentágono, estão cortando de vários lados o Estado estadunidense. Mas para mim o mais bizarro de tudo é o choque de alguns liberais democratas que no governo passam os 4 anos e às vezes 8 anos receitando a cartilha neoliberal de corte de gasto para a América Latina, para a África, para outros países, e agora, quando está acontecendo isso lá dentro, eles estão completamente chocados, dizendo que é um absurdo o Trump tá fazendo o que está fazendo. Só tá aplicando a receita que eles mesmos preconizam, né? A receita de Washington, né? Dos grandes Chicago Boys, de cortar os gastos, né? Porque, afinal de contas, tem que reduzir a austeridade, não é mesmo, Duran? O FMI... Cortar dos super ricos nunca, né? Dos super ricos nunca, exatamente. Imagina que vai mexer com os coleguinhas. No dos outros é mais fácil, né? Do país dos outros é mais fácil. Opa, quase. Durão, o que você trouxe pra gente essa semana, cara? Outra figurinha recorrente carimbada, titular do nosso quadro, a Argentina. A Argentina não tá querendo largar o osso. A ministra da Justiça, da Segurança da Argentina quer criminalizar as torcidas organizadas de futebol. É isso mesmo. Ela quer transformar as torcidas organizadas em quadrilhas com penas de até 20 anos de reclusão. Não somente isso, ela quer criminalizar eventuais dirigentes de times de futebol que ajudem com ônibus, com ingressos, essas torcidas do Boca Juniors, do River Plate, grandes torcidas. E isso aconteceu porque há 2 semanas as torcidas organizadas começaram a apoiar protestos dos aposentados. Os aposentados, eles protestam semanalmente, toda quarta-feira em Buenos Aires, há mais de 30 anos. E sempre foi pacífico, sempre foi... nunca teve uma repressão. Tanto que o Maradona chegou a declarar que ser contra aposentado, você tem que ser muito cagão. Desculpe a palavra, mas foi o termo usado por Diego Maradona. E que a população argentina está do lado desse pensamento. Você tem que ser uma pessoa muito ruim para ser contra aposentados. A semana retrasada,
as torcidas se uniram aos protestos dos aposentados, deu confusão, porque o governo Milei ele já declarou que não vai tolerar demonstrações, mesmo democráticas, nas ruas, vai reprimir violentamente, e foi o que aconteceu. E é isso, agora eles querem criminalizar as torcidas organizadas. É outro que caminha para classificar como terrorismo interno a própria população, os próprios manifestantes que protestam contra o seu governo, né? É praticamente a mesma tática que a gente estava discutindo aqui de Israel e Estados Unidos, né? A cartilha da extrema-direita. A gente vai falar mais sobre isso, a gente está preparando uma matéria que vai sair nos próximos dias, abordando como funcionam as torcidas organizadas na Argentina e se a chance disso vingar, né? Porque é diferente. É diferente a torcida do River Plate de uma Gaviões da Fiel, de uma Mancha Verde. As chamadas barras bravas, né? Sim. A gente trouxe semana passada, inclusive, a Burde tentando banir dos estádios, né? Agora acho que é ainda mais grave, criminalizando, é uma coisa absurda. E você, Lucas? Muito bem, o que eu trouxe aqui? Eduardo Bolsonaro diz que vai pedir asilo político nos Estados Unidos, porque é um perseguido do regime brasileiro, que já não é, segundo ele, uma democracia. Gente, de fato, eu não consigo lidar com isso, mas é muito chocante. Ele que está sendo alvo de investigações, né? E agora diz que vai abrir mão do próprio mandato para ficar nos Estados Unidos e evitar que seja, entre aspas, perseguido. Assim, muito breve aqui, a gente discutia na redação um pouco de como repercutir essa decisão, porque asilo político é algo chocante, é falsear a realidade em níveis astronômicos, assim, nunca antes vistos. Uma figura jurídica, asilo, né? E brincar com algo sério, exatamente. E aí eu comentava aqui com colegas, me lembra muito a prática de certas alas da extrema-direita latino-americana, talvez cubana, venezuelana, até a própria chilena, ex-torturadores chilenos que se exilam nos Estados Unidos, né? Fugindo aí dos seus governos autoritários, quando na verdade estão envolvidos com atos de terrorismo de Estado, né? Como é o caso dos ex-torturadores chilenos, né? Ou terroristas cubanos, que inclusive um histórico aí, o Posada Carilles, né? Que é acusado de derrubar aviões e enfim, outras coisas mais. Me lembrou muito a mesma prática de ir aos Estados Unidos, ficar mais perto aí talvez do principal aliado dessas figuras da extrema-direita, para de lá desestabilizar os governos, né, progressistas da região. É algo realmente chocante, a narrativa que eles tentam emplacar e construir. Eu nunca vou conceber algo desse tipo. E pegou mal aqui dentro, entre a direita também, né? Entre a própria direita, né? Traidor, fujão. Exatamente. Aliás, curiosidade, Lucas. Sabe de onde veio o apelido Bananinha? Da onde? É do Mourão, nosso ex-vice-presidente. Vejam só, ele fez General um tweet. Hamilton Mourão. Pois só uma curiosidade. Uma curiosidade que também de curiosidades a gente faz no estrangeiro. Com essa eu queria passar a bola aqui e agradecer ao nosso colega Arturo Hartmann. Arturo, muito obrigado pela sua participação, a sua estreia aqui no estrangeiro. Esperamos que seja a primeira de muitas, como você mesmo disse. Volte sempre, você sabe que a casa é sempre sua. E, por favor, seu voto aí, sua escolha para essa gincana Terra Plana. Lucas, primeiro, obrigado pelo convite. Com certeza será o primeiro de muitos. Olha, muito difícil, hein? São bons candidatos, mas eu não vou resistir a dar pro Bananinha. Acho que ele merece ele não tem como não votar nele, sempre que demais, né? O troféu Terra Plana tá em jogo. Mas bons candidatos, mas eu dou pro Eduardo. Vejam só. Então, como é que tá a contagem, produção? Mais uma vitória de Lucas Stanislau, né? Será que eu tô na frente? Olha só a novidade que a gente tem aí, rapaz. Vejam só, para você ouvinte que não tá acompanhando aí, a gente estreia hoje no estrangeiro um placar da contagem geral de vitórias do Terra Plana. Então ali, vejam só que no time dos apresentadores, a gente tá dando uma surra nos correspondentes, né? Pois é, mas a nossa rivalidade não tá muito explícita ali, né? Estamos aí, ó, eu e Rodrigo Durão, os apresentadores do podcast, com 13 pontos, já 13 troféus Terra Plana, enquanto que os correspondentes angariam míseros 5 troféus. Tem que melhorar isso aí. Serguei Monin, o que você me diz sobre isso, cara? A gente aproveita também para te agradecer pela participação e, por favor, vocês precisam planejar aí um plano de revanche, de vitória nesse quadro. Vamos preparar sim, né? A virada vai chegar, pode esperar. Mas aproveito para agradecer também, é sempre um prazer participar do estrangeiro. Um abraço para o Arturo, para você, Lucas, Durão. Agora que eu já perdi, inclusive, o troféu, só queria complementar que existem 4
brasileiras acusadas do golpe de 8 de janeiro de 2023, que foram para os Estados Unidos e estão presas na fila da deportação do Trump. Então, acho que não vão ter a imunidade que talvez o Eduardo Bolsonaro tenha, mas também é um adendo ao seu troféu Terra Plana. Exatamente. Sem querer ajudar, mas é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima. E um grande abraço para você, querido amigo Rodrigo Durão, que divide a bancada aqui comigo e conta pra gente quem é que faz esse maravilhoso podcast. O programa é apresentado e escrito por nós dois, Lucas Stanislau e Rodrigo Durão. Direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, edição e sonorização de Adilson Oliveira, operação do Switcher, Guilherme Dias e Otávio Oliveira. Identidade visual é do Rafael Canoba. E no Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é da Monize Ravena, a coordenação de redes da Rafaela Cury e a direção executiva da Nina Fidelis. É isso aí. Querido ouvinte, muitíssimo obrigado e até quinta-feira que vem. Um grande abraço.